Como conviver com o vírus mortal no seu dia a dia? Você já pensou que talvez essa pandemia do novo coronavírus não seja uma pandemia passageira, não seja algo que vai durar apenas alguns meses, alguns dias, algumas semanas, mas talvez se prolongue durante muitos meses, talvez durante todo o ano e até o próximo ano? Essa é uma hipótese cada vez mais forte, levantada por epidemiologistas e microbiologistas que estudam essa questão a fundo. Eu andei acompanhando o trabalho de dois importantes epidemiologistas, microbiologistas, o Dr. Átila Yamarino e o Dr. Wanderson Oliveira, que já foi secretário de Vigilância Sanitária aqui no Brasil, mas foi demitido, pediu para sair, foi demitido, porque não concordaram com a abordagem que ele estava fazendo em relação ao combate ao coronavírus, à Covid-19. E a questão que se impõe nesse momento, e é difícil de responder, por quanto tempo ficaremos em quarentena? Até quando permaneceremos trancados, isolados, sem atividades comerciais, sem atividades de prática de esportes, eventos, sem escolas, sem universidades? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque o vírus ele tem se mostrado, tem se manifestado de maneiras muito diferentes no Brasil. Nós sabemos que o Brasil tem um clima extremamente diferente e também culturas diferentes, modos diferentes de viver. Somos o mesmo país, uma grande nação de dimensões continentais, e aqui o vírus está fazendo a sua história. Inicialmente, o Brasil tomou todas as medidas necessárias para combater de forma eficiente, de acordo com o alerta da Organização Mundial de Saúde, o vírus SARS-CoV-2. O Wanderson de Oliveira revelou nessa entrevista, essa conversa com o cientista Átila Yamarino, que desde janeiro deste ano ele já sabia da ameaça e do perigo que era o novo coronavírus e teria avisado a Anvisa, solicitado à Anvisa que tomasse medidas no sentido de proteger e de criar barreiras sanitárias nos aeroportos. O Wanderson contou que não só não levaram em consideração o que ele disse, mas até riram da preocupação dele com o novo coronavírus, que para muitos ficaria restrito à China, à província de Wuhan, cidade de Wuhan, o que acabou não acontecendo. O vírus se espalhou pela Europa, pelos Estados Unidos e está se espalhando pelo Brasil numa velocidade cada vez mais assustadora. As medidas tomadas até agora não foram suficientes para conter o avanço da doença. A cada dia, independentemente da briga que se tenha com os números, o número de casos só aumenta à razão de 30 mil por dia e o número de mortes também só aumenta à razão de 1.000 por dia em todo o país. Aproximadamente, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Há uma briga, inclusive, para saber se é 1.200, 1.300, se é 600, se é 500, como se uma quantidade dessas de pessoas morrendo fosse ainda insuficiente para determinar a gravidade, a importância dessa pandemia de proporções apocalípticas. E agora o que todo mundo está perguntando é quando tudo vai reabrir, Quando as pessoas vão poder voltar ao novo normal. Bom, eu tenho a impressão de que o pior momento para uma reabertura
é durante o aumento do número de hospitalizações, do número de casos e do número de mortes. E é justamente isso que está acontecendo em todo o Brasil. Em algumas regiões, em algumas cidades um pouco mais, em outras um pouco menos. O fato é que isso está acontecendo em todo o país de forma desordenada e descontrolada, sem que haja uma explicação. O Ministério da Saúde, que havia tomado a decisão de manter a população informada com boletins epidemiológicos detalhados e entrevistas coletivas diárias, abandonou essa prática e mergulhou no obscurantismo de negar a doença, de esconder os dados, de sonegar inclusive os dados epidemiológicos mais básicos, ao ponto do Supremo Tribunal Federal ter que obrigar o Ministério da Saúde a divulgar esses dados de forma transparente. E olha que os dados que estão sendo divulgados ainda são insuficientes e superficiais. A verdade é que está morrendo muita gente e nesse momento cabe a cada gestor público, prefeito ou governador, tomar as medidas que são necessárias dentro do seu território. Se há um aumento nas hospitalizações, se há um aumento no uso de UTI, de enfermaria com pacientes de Covid-19, se há aumento no número de mortes diariamente, é evidente que não há motivo, que não há lógica nenhuma de promover a abertura de todos os serviços e de todas as atividades comerciais. Isso seria jogar a população contra o vírus, para que o povo enfrente o vírus, e é um vírus mortal que mata sem escolher a quem, apesar de que tem matado de forma muito mais volumosa as pessoas com mais idade, pessoas a partir dos 40 anos para frente, 40, 50, 60 anos, aí de 60, 70, 80, 90 anos, muito fortemente. E esse é o grande desafio dos gestores atualmente, é de encontrarem uma fórmula, de encontrarem uma maneira de se comunicar de forma eficiente com a população. E aí eu defendo que esses gestores utilizem campanhas de marketing eficientes, principalmente no que diz respeito a ensinar as pessoas os hábitos de higiene necessários, o uso de máscaras, a importância, a forma como se deve usar as máscaras, o uso do álcool em gel, a distribuição desse material de forma gratuita e intensiva é absolutamente necessário para manter o contágio sob controle. O que me deixa mais com receio nesse momento é justamente, digamos, na falta de uma coordenação nacional, de um esforço nacional para combater o novo coronavírus. Nós estamos num momento extremamente delicado no nosso país e o que se tem é um certo conflito ideológico. É óbvio que não é culpa do presidente da República o fato de o vírus estar instalado no país. Ninguém, só os epidemiologistas é que tinham essa informação. E eles mesmos, quando tentaram e ainda tentam hoje divulgar essa informação para o povo, há uma resistência muito grande de algumas pessoas, até de acreditar na existência do vírus e na sua eficiência para se transmitir e, portanto, para matar. Mesmo diante de uma situação com quase 40 mil mortos, ainda há quem duvide da eficiência do vírus para matar. Então, acho que nesse momento, as empresas que optarem por reabrir terão que testar seus funcionários, manter em casa aqueles que estiverem doentes, para evitar que eles contaminem clientes e também inviabilizem o funcionamento da empresa. E hoje também eu vou trazer aqui dados sobre as projeções que são feitas por institutos, por unidades de pesquisa que reúnem estatísticos e epidemiologistas
com o objetivo de criar um modelo capaz de projetar como é que a doença vai avançar epidemiologicamente em cada região, e isso também é feito para projetar o número de mortes que podem ocorrer a depender da mobilidade desses lugares e também das suas condições de atender os pacientes mais graves, aqueles que precisam de unidades de terapia intensiva. Então, para compreender essas projeções, é necessário ter em mente que elas são modelos matemáticos, portanto, sujeitos a falhas. Os cientistas do Instituto de Métricas em Saúde e Pesquisas da Universidade de Washington procuram ser o mais precisos possíveis. Eles têm acertado com um grau de acuidade muito grande o que está acontecendo nos Estados Unidos e ajudado com suas projeções que o governo norte-americano tome medidas para evitar o avanço da doença, isolando os pacientes, aumentando o número de testagens e, óbvio, recomendando, obrigando inclusive a população a adotar medidas e hábitos de higiene que evitam o contágio e protegem do contágio, como o uso de álcool em gel, a higienização das mãos e o uso de máscaras para a proteção individual, além de se evitar a todo custo aglomerações, muitas pessoas ficarem em lugares fechados. Dito isso, sobre as projeções que nós vamos apresentar agora, você pode consultá-las no endereço covid19healthdata.org. Healthdata é saúde, dados de saúde.org/Brasil com Z. Eu vou apresentar aqui dados sobre o Brasil, mas também sobre o estado da Paraíba. Eu falo de Campina Grande, no estado da Paraíba, e essas previsões interessam muito às pessoas da minha região. Eu falei recentemente sobre essas previsões no programa Correio Debate da TV Correio Record, aqui filiada da Record no estado da Paraíba, num programa apresentado pelo jornalista Hermes de Luna, e apresentei um dado de 4.818 mortes possíveis no estado da Paraíba. Então trago também aqui a projeção de mortes possíveis para o Brasil. Como você pode ver aqui no gráfico, a previsão é de 165.960 mortes por Covid, é o total projetado até o dia 4 de agosto de 2020. Nós não sabemos se esse total vai se confirmar. Há uma margem de erro na pesquisa. Nós estamos atualmente com cerca de 38 mil mortos por Covid-19. Eu estou usando aproximadamente cerca, porque já está claro para o mundo e para os pesquisadores brasileiros e internacionais que os números sobre essa pandemia no Brasil não são confiáveis. Eles estão subnotificados ou alterados. Vão precisar, inclusive, passar por uma auditoria, por uma revisão. Isso provavelmente só vai ser feito após a pandemia. Mas, nesse momento, o que se sabe é que esses números são imprecisos. Então, temos aproximadamente no Brasil 38 mil mortes, né? Vamos considerar isso. E aí há uma previsão, uma projeção de como a pandemia vai se comportar ao longo do tempo, nos próximos 60 dias. Essa previsão ela foi feita no último dia 8 de junho. E hoje é dia 10 de junho, estou datando aqui para que se tenha a ideia de que essa projeção foi feita hoje. Então, a projeção é que, conforme o gráfico que você está vendo, cheguemos ao dia 4 de agosto de 2020 com 165.960 mortes por Covid-19 no Brasil. Essa é uma possibilidade e é possível uma variação entre 113 mil e 253 mil. O que é que vai determinar se vai ser 113 mil ou 253 mil? É justamente a capacidade
do sistema de saúde de atender os doentes e também o isolamento social e a taxa de mobilidade social. Então, isso tudo vai determinar se nós vamos ter mais de 200 mil mortos ou algo em torno de 100 mil. Mas com certeza, segundo esse instituto, teremos mais de 100 mil mortos no Brasil, podendo chegar a 165 mil até o dia 4 de agosto de 2020. Esse mesmo instituto, para o Brasil, como você pode ver no gráfico, também faz uma projeção de mortes diárias. Atualmente, como eu disse, estão morrendo cerca de 1.000 pessoas por dia no Brasil, um pouco mais, um pouco menos. Só que o Instituto prevê que até agosto nós teremos dias onde 5.000 pessoas vão morrer de Covid no único dia. Em 24 horas haverá o registro de mais de 5.000 mortes. É possível que isso varie entre 2.000 ou 10.000, a depender das condições do sistema de saúde de atender esses doentes, do isolamento social, que evita o contágio, e da mobilidade urbana. É óbvio que depende também de uma conscientização da população. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, é preciso mudar os hábitos. Quem pode tem que trabalhar de casa. Quem está doente não pode ir trabalhar, mesmo que trabalhe em serviço essencial. É preciso aumentar significativamente o número de pessoas que devem ser testadas, que precisam ser testadas. No que diz respeito ao estado da Paraíba, nós temos também alguns dados que eu passarei a apresentar agora. Muito bem, e agora vou apresentar as projeções feitas pelo Instituto de Métricas em Saúde e Pesquisa da Universidade de Washington. Pesquisa projeção realizada, melhor dizendo, pelos estudiosos, pelos cientistas, no último dia 8 de junho, e se referem ao que vai acontecer na Paraíba, como será o caminho epidemiológico do vírus até o dia 4 de agosto, uma previsão de 60 dias. E as previsões para a Paraíba não são boas. O Instituto prevê que 4.818 pessoas podem morrer de Covid-19 no Brasil até o dia 4 de agosto de 2020. O total de mortes prevista de 4.818. Como você pode ver no gráfico, há uma linha de tendência para aumentar esses números, e isso pode ser para mais ou para menos. A Paraíba, a depender das decisões a serem tomadas pelos gestores, pelas pessoas, pelos paraibanos e por todos que estão engajados em salvar vidas, pode ter entre 1.665 mortos, né, e 12.000 mortos. Isso vai depender, essa distância da projeção, de como a sociedade paraibana vai se comportar para, primeiro, ter recursos de saúde suficientes para atender os doentes, salvar vidas, e também como o cidadão irá se comportar diante da pandemia. Eu insisto que esses dados são projeções que podem ser reduzidas. Basta que nós reforcemos o isolamento social, que mantenha-se apenas em funcionamento as atividades essenciais. Esse é um momento muito difícil para o estado da Paraíba e para o Brasil, porque manter essas atividades fechadas, reduzir as atividades comerciais, fechar as escolas, os templos, etc., os eventos turísticos, inclusive, tem um prejuízo muito grande para a população. É um prejuízo difícil, inclusive, de calcular em termos financeiros, em termos monetários. É óbvio que isso vai ser estimado posteriormente. Mas o fato é que temos hoje um grande problema.
E esse problema, segundo as projeções, ele não deve diminuir nos próximos 60 dias. Ele deve aumentar numa progressão geométrica. Isso quer dizer que o que hoje nós estamos considerando muito vai se tornar pouco. Essa multidão de gente que está morrendo nos hospitais é algo realmente assustador. Ninguém imaginava que um vírus que viesse da China poderia fazer um estrago como esse. Algo que pegou os cientistas e os governantes todos de surpresa. Uns reagiram de uma forma, outros de outra. A história vai eventualmente julgar aqueles que foram irresponsáveis com o povo, que submeteram o povo ao sofrimento, à dor, e aqueles que agiram de forma a proteger a população que governa. E seja lá quem for, vai ser muito difícil para os responsáveis dizerem que não tiveram nada a ver com isso. Então é muito difícil, vai ser muito difícil para o presidente, para o governo federal, argumentar que essa crise sanitária, com centenas de milhares de mortos, não tem nenhuma responsabilidade do presidente da República, que trocou 2 ministros da saúde, que eram médicos, para colocar um militar, uma intervenção militar no Ministério da Saúde, que agora precisa mostrar que é mais eficiente do que a ciência médica. Será que o especialista em logística, Pazuello, vai, junto com os demais militares da pasta, que são faca na caveira, conseguirão eles ser mais eficientes do que o Mandetta, o Wanderson e outros como o Gabardo também, que eram parte da equipe do Ministério da Saúde, técnica, com formação na área epidemiológica e de medicina? Será que os militares não estão se expondo e terminarão por, digamos assim, arcar com as consequências de terem assumido essa responsabilidade de controlar uma epidemia? Era o que eu tinha para hoje.